Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais uma videoaula aí, galera, do nosso canal Um Quarto do Meu Quarto. Esse espacinho aqui que é meu, que é seu, que é nosso e que a gente vai estar discutindo alguns temas relacionados à história, outras coisas que dá na telha do professor, mas de certa forma temas que possam contribuir para a construção de conhecimento e que, se você achar válido, você vai curtir, você vai compartilhar, você vai mandar para o seu amiguinho. E se você ficar mais à vontade ainda, você vai se inscrever aqui. Pessoal, não é um canal que tem fins lucrativos, nem vou monetizar os vídeos. É justamente nesse período que a gente está de quarentena, para a gente não ficar parado, estudar um pouquinho e, às vezes, um rosto familiar explicando determinado assunto possa ajudar. Ok, turma? Bom, vocês podem ter visto aqui na nossa lousinha improvisada, a gente tem o tema da aula de hoje, reformas religiosas. É, isso aí. Antes de começar, eu queria estar justificando do porquê do nome. Por que no plural e por que eu não coloquei o termo aqui protestantes, ok? Então, vamos lá. No plural, turma, porque você tem vários movimentos reformistas. Ou seja, você tem um processo de questionamento que vão levar diversas ramificações dentro dessa cristandade, ok? E eu não coloquei protestante, turma, porque no final desse período todo, a própria Igreja Católica vai olhar, né, para o seu umbigo e vai perceber que precisa fazer mudanças, precisa fazer reformas. Ok, turma? Então, o termo reforma protestante, reforma religiosa, é a mesma coisa, ou contra-reforma, né, quando a gente fala da Igreja Católica, no final disso, é a mesma coisa, o vestibular pode usar termos diferentes, às vezes pode confundir a gente, mas, né, são nomes diferentes, mas tratam do mesmo assunto, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Bom, antes de mais nada, eu queria dar um pouquinho do contexto, né? O que estava acontecendo na Europa, que período que se passa, aí papapi, papapó. Bom, a reforma religiosa, esses movimentos, se encontra no começo da Idade Moderna, ou seja, o fim da Idade Média e do sistema feudalismo, e o comecinho ali do século XVI, a gente tem já as primeiras reformas acontecendo. Um bom contexto, então, dentro da Europa e um contexto da Idade Moderna. É lógico, pessoal, que a reforma religiosa vai levar à consolidação do absolutismo. Então, é importante a gente entender esse movimento para depois a gente entender a figura do rei e a importância do rei nesse sistema absolutista. Ok? Bom, pessoal, toma cuidado que as reformas religiosas, melhor dizendo, não é um abandono total do cristianismo, não, certo? Não é um movimento assim, tipo ateísmo, que vai levar ao ateísmo na Europa. Não, não é um abandono da cristandade, não. O que vai acontecer vão ser, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, você tem ramificações, mas com dogmas diferentes, com modos de organizar diferentes, né? É lógico, com semelhança, sim, mas cada qual com a sua doutrina, certo? Bom, vamos começar então tratando desses antecedentes aí, do porquê levou a Igreja Católica a ser tão questionada. Primeiro contexto, né, Renascimento. Então a gente tem ali a Igreja Católica, pessoal, ela já passa por um processo difícil, porque no Renascimento ela perde o monopólio, né, de produção intelectual. Dentro do Renascimento, você tem o surgimento da prensa, né, da imprensa de Gutenberg. Então, a produção científica, a produção intelectual, ela não está mais a cargo lá dos monges copistas que ficavam em seus monastérios, reclusos, copiando, né, por isso o nome monge copista, copiando as escrituras sagradas. Não, a gente tem um movimento, dentro do Renascimento, você tem... agora qualquer um pode publicar uma obra, agora qualquer um pode tratar de um conhecimento, de uma produção, enfim, trazer um questionamento científico. Então a igreja ela já está passando ali por certos questionamentos. E é lógico, vai surgir dentro da própria igreja intelectuais que fazem parte do clero, que vão questionar algumas atitudes
de padres, frades e tudo mais. Bom, esse questionamento dentro da própria instituição a gente chama da crise moral do clero. Como assim crise moral? O que vai acontecer? O padre vai ficar sem moral? Basicamente, a crise moral, turma, é o seguinte: nesse período estava acontecendo, por exemplo, o Disque Perdão, o 0800 do perdão, vamos dizer assim, o comércio de indulgências, que a gente chama lá, e que deve estar no teu livrinho didático. O comércio da indulgência. Indulgência, que é o perdão, né? O que estava acontecendo? Você tinha dentro da Igreja Católica venda, né? Você tem um perdão X, você tem um pecado X, e para você ser perdoado desse pecado X, você tem que contribuir, ou você tem que pagar um valor Y, ou você tem que fazer uma doação de terras para a igreja. Então era basicamente um mercantilismo do pecado, né? Então, dentro dessa crise moral também do clero, turma, a gente tem o nicolaísmo. O que é esse nicolaísmo? Os próprios padres, o próprio clero, no geral, não respeitavam os dogmas católicos. Então, tinha padre que tinha filho, tinha padre que tinha vários filhos, tinha padre que era casado e tinha amante, e aquela doideira. Então, não tinha ali o respeito ao celibato, certo? E, para finalizar essa crise moral do clero, nós temos também a simonia. O que seria a simonia? Essa venda de produtos, vamos dizer assim, pedaços da cruz de Cristo, gotas de sangue de Cristo, pedaços de ossos, enfim, essa venda desses materiais, né? Engraçado que a Igreja Católica, até hoje, né, ela prega muito esse desapego material, mas que naquele momento ela estava fazendo exatamente o contrário, né? Ela estava querendo lucrar em cima disso, certo? Bom, então, esse questionamento desses intelectuais a respeito das atitudes do clero católico, a gente chama de crise moral, certo? Bom, depois a gente tem uma crise intelectual. Pessoal, toma cuidado aí da forma que eu falo, porque parece que é uma coisa que acontece, primeiro acontece a crise moral, depois a intelectual. Não, essas coisas estavam acontecendo simultaneamente. Tudo aquilo estava acontecendo, e essas pessoas vão apontar, essas pessoas que eu falo, esses protestantes, reformistas, vão apontar esses problemas e vão fazer críticas, certo? Bom, então o que é essa crise intelectual do clero? A própria Igreja Católica, ela vai ter dificuldades de ter explicado, por exemplo, a peste negra. Ou seja, a Igreja Católica, a explicação foi insuficiente, não só da origem da peste negra, mas do porquê de tudo isso, né? Quem explica melhor a peste negra naquele contexto é a medicina árabe, por exemplo. Então, a crise intelectual, ela está, digamos assim, um conflito com a própria ciência. Então, vai ser a insuficiência da explicação da peste negra, o surgimento de teorias, né, que vão derrubar o geocentrismo, né? É lógico que a igreja vai reagir a tudo isso, claro, com a Santa Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, mas ela vai estar passando por um processo que já está muito distante dos seus fiéis, vamos dizer assim, dentro de um contexto da Idade Moderna, de transição, né? O discurso católico fica insuficiente, até mesmo para o cotidiano das pessoas, certo? E depois, no terceiro momento, a gente tem a crise teológica da igreja. O que seria essa crise teológica? Bom, dentro desse período, nós temos correntes teológicas que a gente divide basicamente em tomismo, São Tomás de Aquino, e o agostinianismo, de Santo Agostinho. Então, o que seria o tomismo? O que é essa corrente do tomismo? São Tomás de Aquino, pessoal, que a gente chama, que é um filósofo, né, da Idade Média, um filósofo dentro dessa filosofia medieval católica, ele propõe que você nasceu e tal, aí você é batizado, e aí você tem dois caminhos, vamos dizer assim, o caminho do bem e o caminho do mal. E o seu livre-arbítrio, né, a sua liberdade de escolha, vai te levar, você vai para o caminho, você vai escolher, você vai para o caminho do bem ou do caminho do mal, certo? Porém, o fim é o mesmo, que é a morte. Então, o ser humano, ele tem um pouco ali de liberdade para a salvação, certo?
São as escolhas do ser humano que vão levar à salvação. É lógico que esse pensamento tomista, ele vai ser mal interpretado, né? O que vai acontecer? Se eu tenho livre-arbítrio, então eu posso comprar o meu pedaço no céu, eu posso comprar a minha salvação. Então ele vai ser mal interpretado, certo? Então o que vai acontecer? O tomismo ele vai ser confrontado pelo agostinianismo, certo? O que é o agostinianismo? É a ideia de predestinação, ou seja, só Deus que salva, basicamente isso. Só Deus que sabe quem vai para o céu e quem não é. Você está predestinado, você nasceu e só Deus que vai salvar. Mas aí é foda, né? Porque como que você vai saber se você vai ganhar o céu ou não? Deus, né? Dá uma dica aí, como é que eu sei se eu vou para o céu ou não? Aí que tá, a predestinação, pessoal, ela basicamente você nasce, as pessoas já estão predestinadas que vai para o céu ou não. Só que o que seria essa dica de que você vai ganhar o reino dos céus ou não? É o seu esforço, que é, digamos assim, o seu trabalho, que vai te levar, que você vai ser um merecedor desse céu. Então a predestinação, a corrente agostinianista, ela vai tratar de uma forma que exatamente os protestantes vão absorver, né? De que o trabalho ou o dom, né? Você nasceu com dom, no inglês o gift, né? O presente de Deus. Você desenvolver esse dom de Deus, que é basicamente desenvolver e ter sucesso com ele, esse sucesso ele vai ser financeiro sim, você vai ganhar o reino dos céus. Ou seja, você está predestinado, mas o sucesso em vida mostra que você vai ganhar o reino dos céus. Ou seja, basicamente você tem ali uma ética protestante, né? Uma ética do trabalho, de que eu sou merecedor, né? Porque eu sou escolhido e tudo mais. Bom, vou estar falando um pouquinho mais no finalzinho da videoaula, mas essas correntes vão ser confrontadas. Ok, turma? Bom, dentro desse contexto, né, desse antecedente de críticas e tudo mais, vários intelectuais, vários reformistas vão surgir, mas eu queria deixar claro, pessoal, que não é a primeira quebra da Igreja Católica, não. Lá atrás, lá no século X, a gente tem a divisão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, né? Oriental. A gente chama de Cisma do Oriente. Lá no século X, século XI, você tem já uma divisão da igreja, certo? Se vocês não sabiam, existem 2 papas, né? Não é só o Papa Francisco que é papa, né? Então, só para deixar claro que a reforma religiosa não é o primeiro questionamento que a igreja vai ter, não. A Igreja Católica ela já foi confrontada antes, e muito tempo antes. Ok? Bom, nesse contexto de questionamento, de crise, nós temos aí a reforma luterana, a primeira, vamos dizer assim, reforma dentro do contexto da Europa. Bom, reforma luterana tem esse nome porque o seu principal, não é o primeiro, mas o seu principal expoente é o Martinho Lutero. Lutero vai ser muito audacioso na visão da Igreja Católica. Primeiro que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Olha que interessante, né? Ele vai tirar o monopólio de interpretação da Bíblia. Isso aí, nossa, vai deixar o Papa, né, pistola, porque a partir dessa interpretação ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai, inclusive as missas do Lutero são em alemão, né? Não é a missa em latim. Ela traz ela aproxima o fiel da igreja. E é lógico que vai deixar o clero católico descontente, porque você tira essa propriedade, né? Esse domínio da Igreja Católica com seus fiéis. Então, essa primeira aí, não é a primeira atitude do Lutero, né? O Lutero ele vai publicar as 95 teses e vai, né, pregar lá na porta da igreja dele, que essas 95 teses, vamos dizer assim, é uma grande lista, não é uma monografia, mas são 95 críticas em relação à Igreja Católica. É interessante ressaltar que o Lutero ele não queria criar uma nova religião. Não era a intenção de Lutero já falar assim, não, quer saber? Eu não tô contente com a Igreja Católica, eu vou fazer a religião minha e vou chamar de luteranismo. Não.
Não é a intenção dele criar uma nova religião. O que ele está fazendo são críticas. E não são uma nem duas, são 95 críticas da postura do clero, das atitudes. O Lutero ele está num contexto, pessoal, que estava sendo construída a Basílica de São Pedro. Então, para a construção da Basílica de São Pedro, a igreja basicamente, né, vendeu indulgência até, vendeu perdão até. E ele faz exatamente essa crítica, né? Se a igreja tem tanto dinheiro para construir uma basílica, por que ela não dá esse dinheiro para os pobres? Então, Lutero, ele faz esses questionamentos e vai irritar, lógico, a igreja. Bom, o Lutero ele vai fazer várias afirmações, né? Se você consegue as 95 teses online tranquilamente, você consegue um PDFzinho aí se você quiser conferir, mas ele fala que o Papa, por exemplo, o Papa é um homem, e se ele é um homem, ele pode errar. Então, né, ele vai, olha a audácia desse cara, ele vai, né, a Igreja Católica vai querer o quê? A fogueira, com certeza, a Igreja Católica leva esse cara para a fogueira. Ele vai ser excomungado. Mas o que vai acontecer? O discurso do Lutero, a pregação, a ideia do Lutero, ela vai ser muito absorvida pelos nobres. E vai ser, a reforma luterana, ela vai ser muito bem recebida lá na região que hoje a gente chama de Alemanha, lá na Alemanha, né? E tanto que o luteranismo por lá, ele vai ter, é lógico, não vai ser totalmente recebido, você vai ter o Thomas Mirtz, que ele vai fazer uma crítica ao Lutero e vai surgir o movimento anabatismo, mas, enfim, dentro da Alemanha, os nobres na época, naquela região, vão receber muito bem, né, as ideias de Lutero, tanto que eles vão proteger o Lutero. E, inclusive, o Lutero não vai morrer na Santa Inquisição, ele não vai morrer queimado. Ele vai ser condenado ao exílio, é no exílio que ele traduz a Bíblia, e o luteranismo ele vai ganhar força lá até que em 1555 você tem um acordo sendo feito, você tem para cada príncipe a sua fé, para cada príncipe a sua igreja, né? E você vai ser feito um acordo e vai dar liberdade de culto ao luteranismo. Isso em 1555, que você tem um acordo entre igreja e nobres daquela região. É interessante que ela tem um apoio muito grande na nobreza, e esse apoio vai não só salvaguardar a vida do Lutero, mas também vai, digamos assim, vai ajudar o luteranismo a se propagar naquela região. Interessante que a força da nobreza, no caso do luteranismo, vai ser muito importante. Ok? Bom, turma, então vamos ao calvinismo. O calvinismo ele vai ter como seu principal expoente o João Calvino, que ele era um religioso, ele faz críticas ao livre-arbítrio, principalmente na obra A Instituição da Religião Cristã. Ele vai fazer uma crítica severa a esse livre-arbítrio, mas ele vai também tratar da predestinação com um ênfase que a gente não vê no luteranismo, inclusive. Então, o que o João Calvino vai falar? O que é esse negócio aí? O acúmulo de riquezas, porque você tem o dom de Deus, você tem esse gift, você tem esse presente, o acúmulo de riqueza, ele é ok, ele é bem aceito, porque isso mostra que você é uma pessoa bem-sucedida, e isso te mostra que você está mais perto do céu, inclusive, você está mais perto da salvação. É lógico, pessoal, que esse acúmulo de riqueza não é você guardar muito dinheiro e para gastar com coisas mundanas e esbanjar, não. Eu gosto de fazer um exemplo bem interessante, que é o tio Patinhas, né? Tio Patinhas é um exemplo clássico de protestante luterano. Por quê? Perdão, de calvinista. Por que ele é um exemplo clássico de calvinista protestante? O tio Patinhas, pode ser um desenho que não pode ser, não sei se é da sua época, mas eu tenho uma lembrança de infância, até mesmo da abertura, né? Que o tio Patinhas é uns quadrinhos, mas também tem animação, de que ele tem uma piscina de moedas, né, lá na Patolândia, e ele faz aquele mergulho, né? Ele nada nas moedas. Nossa, o tio Patinhas é um calvinista. Ele tem riquezas, mas ele é mão de vaca, tanto que ele tem a primeira moeda que ele ganhou, ele guarda assim numa redoma de vidro, né? E mostrar que ele não gasta à toa. E o Donald? O Donald é um cara que está sempre reclamando. O Donald não para no trabalho, ou seja, o trabalho dele não é o trabalho que ele exerce
não é um dom dado por Deus. Então ele não tem aquela afinidade com o trabalho, porque ele está sempre mudando de trabalho. E o Tio Patinhas não. O Tio Patinhas, ele mergulha no dinheiro. O dono, de quando ele vai mergulhar na piscina de moedas, ele bate, né? Ele não mergulha na moeda, ele bate. Ou seja, ele não é merecedor daquilo. Ok? Não sei se ajudou, se complicou, mas é basicamente o acúmulo de riqueza é justificado porque você tem um presente de Deus, que é o seu trabalho, e o seu trabalho o que você faz vai te levar à prosperidade. E é lógico que depois ao reino dos céus. Ok? Ok, pessoal? Dessa forma, então, a gente dá continuidade. Vamos, então, para a reforma anglicana. Bom, pessoal, anglicana do porquê o nome é anglicana. Inglaterra, em inglês, é England, ou seja, land, né? Terra dos anglos, anglicana, reforma anglicana, certo? Então se passa na Inglaterra e é muito mais do que um simples chilique do rei Henrique VIII para pedir anulação, divórcio do casamento. É muito mais delicado que isso. Na verdade, você tem até uma mudança da organização política da Inglaterra. Então o que vai acontecer? Henrique VIII, que ele era o segundo rei da dinastia Tudor. Então não precisa decorar, mas a gente vai voltar a falar dos Tudor quando a gente for falar ali de movimentos revolucionários na Inglaterra. A gente vai ter que falar um pouquinho da dinastia Tudor. Então, o Henrique VIII era da dinastia Tudor. E ele era casado, né? A primeira esposa dele é a Catarina de Aragão. O rei Henrique VIII, na literatura, ele é tratado como muito romântico, né, e tudo mais. Inclusive, Ana Bolena é muito citada, né, que é a segunda esposa dele. Mas, inclusive, o motivo do divórcio, desse anulamento do casamento, mas ele foi casado 5 vezes. Inclusive, ele foi casado com 2 Catarinas. A primeira é a Catarina de Aragão, que basicamente era o seguinte: o rei Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, só que a Catarina de Aragão, ela tinha uma influência muito grande. Ela era tia do Carlos V. Quem que é o Carlos V? O Carlos V é o pica da galáxia. O Carlos V é o rei do Sacro Império Romano Germânico. E então ele tinha muita aproximação, o Carlos V tinha muita afinidade, aliança com o Papa de Roma. Então é óbvio que o Papa não ia conceber a anulação do casamento, certo? E é óbvio que não ia conceber e não concebeu mesmo. Então o que aconteceu? O Papa não deu a liberdade para o Henrique VIII. Então o que o Henrique VIII falou assim? Bom, o que ele pensou? Bom, o Papa está em Roma, na Itália. O Papa tem mais poder que eu dentro do meu território. Então o Henrique VIII vai fazer o seguinte: ele vai, basicamente, ele vai tirar o poder e influência da igreja sobre o seu território, começando com a fiscalização das terras da Igreja Católica. Então ele vai fiscalizar as terras da igreja e vai dar para a gentry, que é aquela burguesia ascendente dentro do território inglês. É lógico que ele não vai dar para essa gentry, que a gente chama dessa burguesia de gentry, não é à toa que ele vai dar para essas pessoas, porque eles são militarizados. Então, se acontecesse uma eventual invasão uma invasão do exército dos cristãos, vamos dizer assim, exército do Papa, a gente poderia defender esses territórios, certo? Então ele vai confiscar as terras, vai tirar o poder da Igreja Católica dentro do seu território, e agora ele, que é o monarca, ele vai ter mais poder e influência do que a própria igreja. Ou seja, já consolida ali o absolutismo inglês. É lógico que o Henrique VIII, as reformas que ele começa, ela vai dar a filha dele, que é a Elizabeth I, ela vai dar continuidade para essas reformas e inclusive vai absorver algumas características das outras reformas protestantes e até mesmo da Igreja Católica, né? A Igreja Anglicana, ela tem uma organização, digamos assim, que é muito parecida com a Igreja Católica, né? Essa organização em clero, enfim, ela é muito parecida com a Igreja Católica. Porém, a ideia calvinista de
da pessoa já ser basicamente escolhida para a salvação, ela vai ser absorvida do calvinismo, ok? Bom, e a Igreja Católica nisso tudo? E aí, tem reforma na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, essas ideias se disseminam, e a Igreja Católica fica parada esperando tudo isso? O que a Igreja vai fazer? É o que a gente chama de contra-reforma, certo? É uma resposta, é uma reação, é uma contenção das ideias. É lógico que a Igreja Católica, nesse momento, ela está ciente de que ela não consegue combater as ideias protestantes. Até porque as ideias protestantes já estão disseminadas na Europa toda. O que a Igreja Católica vai fazer? Ela vai basicamente pensar estratégias para conter essas ideias e vai repensar a atitude do seu próprio clero, as atitudes da própria instituição. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai proibir a venda de indulgências, ela vai, basicamente, vai criar o seminário, que antes não tinha essa escola de padres. Então ela vai se reorganizar. É lógico que isso é um processo que não é feito de um dia para o outro. O próprio Concílio de Trento, né, que acontece na cidade italiana de Trento, ele demora, são quase 10 anos de concílio, de reunião do clero, para decidir certas coisas. Vai ter resistência dentro do clero, vai ter gente falando que não, a gente não tem que mudar. Então vai acontecer algumas coisas e essa reunião ela demora um pouquinho, certo? Essas, digamos assim, essas decisões. Dentro dessa contra-reforma, dessa resposta da igreja, vai ser a retomada do Tribunal de Santo Ofício e a Santa Inquisição. Ou seja, não que a Santa Inquisição não estava funcionando, mas ela vai começar a funcionar de uma forma mais uma forma regular, e ela vai ter, digamos assim, uma estrutura muito mais elaborada. E aí também, dentro do Concílio de Trento, dentro dessa reforma religiosa, dessa contra-reforma cristã, você tem a criação de ordens religiosas, certo? Os próprios jesuítas, as companhias de Jesus, que tiveram um papel muito grande na América Latina, principalmente no Brasil, né? Os próprios jesuítas a ordem jesuítica é criada nesse período, certo? Ou seja, é uma ideia de contenção realmente. Os reinos, que a gente chama reinos cristãos, né, os reinos católicos de Espanha e Portugal, a Igreja Católica vai conseguir barrar as ideias protestantes e, consequentemente, barrar as ideias protestantes aqui na América Latina, né? Ou seja, as colônias de Portugal e as colônias da Espanha, certo? Ok, turma? Esse foi o nosso vídeo de reforma religiosa, reforma protestante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais uma vez, dá aquela curtida, dá aquela compartilha. E é isso aí. Até a próxima. Uma boa tarde para vocês, um bom dia ou uma boa noite.